De todos os jogos que eu joguei na minha vida, o gênero de RPG provavelmente é o que eu mais gosto. É meio difícil você não gostar de RPG, porque esse tipo de jogo sempre carrega aquela ideia de que você não tá apenas acompanhando um grupo de personagens, você faz parte deles. Claro, isso varia de jogo pra jogo. Em alguns RPGs tipo Persona, você se sente parte do grupo, alguém que tá acompanhando o protagonista e os amigos dele, acompanhando as escolhas e a jornada. Já em outros, tipo Baldur's Gate 3, o seu personagem é literalmente você. Ele é um self-insert, a projeção direta de ideais, da sua visão e das suas escolhas. E é por isso que RPGs são tão difíceis de fazer, mas também eles são muito, muito fáceis de amar. Porque para fazer o jogador se sentir dentro do mundo, o jogo precisa traduzir sentimentos. Se um personagem, por exemplo, te empurra de um penhasco, você sente raiva, frustração, medo de perder tudo. E o jogo te dá o poder de reagir a isso. Você pode escolher perdoar, se vingar ou até mesmo só ignorar ele. Mas se tem uma coisa que sempre ficou martelando na minha cabeça, uma coisa que a From Software sempre fez diferente, a empresa que ganhou notoriedade na indústria depois que Elden Ring explodiu, junto da Shadow of the Erdtree e agora com Elden Ring Night Rain, em todos esses jogos que eu falei, e também os jogos que eles lançaram lá atrás, o Demon Souls, o Dark Souls, o Bloodborne, todo protagonista deles vai contra o que a gente acabou de falar. Nos jogos da From, o protagonista ele não fala, ele não tem expressão, não tem escolha de diálogo, não tem voz. Em Dark Souls, você pode enfrentar deuses, pode salvar reinos, acender a primeira chama, mas o seu personagem ele permanece mudo, vazio, praticamente inexpressivo. E não é que todo jogo precisa ter um botão de dating sim. Você não precisa paquerar o Soler no Dark Souls para ele ser um jogo bom. O ponto é que, independente do que aconteça, o seu personagem continua em silêncio. E ainda assim, por algum motivo, ele parece refletir alguma coisa. Depois de rejogar todos eles, Dark Souls 1, 2 e 3, Bloodborne, Elden Ring e até o Demon Souls, sim, o Demon Souls clássico no emulador de PS3, eu comecei a perceber uma coisa. Os protagonistas da From Software, eles não são feitos para serem você. Eles não são self-inserts. E eles também não são personagens. Eles são estética. Aí que tá o truque. Esses personagens não são pessoas, como eu falei. Eles são espelhos, reflexos do próprio mundo encarnados em forma humana. Como se o mundo olhasse para si mesmo e criasse um corpo para representar seu próprio estado. Pensa assim, Dark Souls 1. O mundo ainda carrega o brilho da lenda. A Norlondo ainda continua invicta, mesmo que abandonada. E mesmo que você seja um Hollow feio pra caralho, suas armaduras têm algo de nobre, uma estética cavalheiresca, um símbolo de esperança. Em Dark Souls 2, você tá num reino estrangeiro, um reino estranho. A estética é diferente do Dark Souls 1. Tudo ali parece meio deslocado. E aí, vem Dark Souls 3. O mundo acabou. E com ele, a ideia do herói também. As armaduras agora são trapos. O set do Cavaleiro Desonrado, o meu favorito, por exemplo, é um símbolo da ruína. Metal enferrujado e retorcido, pano rasgado, tudo grita queda. Mesmo os sets lendários, como o do Artorias, agora voltam com uma cor mais morta, mais cinza, mais fria, mais desbotada. Como se o próprio mundo tivesse cansado de tentar parecer glorioso. E é aqui que entra quando a gente fala de Bloodborne, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é: caralho, que jogo bonito. Sinceramente, ele é um dos jogos mais bonitos que a From já criou. Por mais que ele tenha todas as limitações da época, pô, o jogo é de 2015, né? Ainda assim é impossível não se impressionar com a direção de arte. Coisa que é basicamente uma assinatura da From. Estética vitoriana, arquitetura gótica, ruas cheias de névoa e o contraste entre o sagrado e o grotesco. Tudo isso é feito para ser impecável. Uma daquelas obras que cada textura parece ter sido pintada com obsessão. E tudo isso culmina em uma das coisas que a gente já começou a falar antes: espelho e reflexo. O protagonista que encarna o próprio mundo. O caçador nesse contexto entra naquele arquétipo clássico de protagonista silencioso de RPG, bem no estilo self-insert. Só que com aquele toque de From Software, zero personalidade, mas 100% introdução no mundo que ele habita. Ele é silencioso, sem expressão, mas cada movimento dele carrega tudo o tom de Bloodborne. Pega, por exemplo, os gestos do jogo. A maioria deles é formal, contida, quase nobre.
como se cada saudação fosse um resquício de uma sociedade que ainda acredita em elegância, mesmo no meio de uma carnificina. Roupas, por exemplo, seguem o mesmo padrão. São elegantes, bem cortadas, adornadas com um detalhe que mostram luxo e função ao mesmo tempo. Não são trajes de guerra ou armaduras, são trajes de status, como se habitantes de Arnan estivessem indo para uma missa e não para uma caçada. Até as armas, principalmente as mais antigas, refletem isso. São armas de ferreiros e artesãos, não de soldados. Bonitas, ornamentadas, com linhas elegantes que escondem o propósito brutal. Beleza e violência coexistem nesse jogo. É basicamente o jogo dizendo, se você for morrer, morre bonito. O caçador, ele é o espelho perfeito de Arnan. E Arnan é uma cidade que acredita na cura, mas vive completamente na doença. Mas é claro, eu tô me precipitando um pouco. Antes de falar sobre a jornada do caçador e sobre os motivos do porquê esse vídeo se chama Os Herdeiros do Sangue, a gente precisa entender o que exatamente ele tá herdando. Porque tudo em Bloodborne gira em torno de uma única coisa: herança. Antes de existir caçador, até mesmo antes da Igreja da Cura, antes de existir Yarnan, já existia uma civilização inteira construída em cima dela. Yarnan é uma cidade doente. O que a gente vê hoje, a praga, lobisomens, caçadores, é só a consequência mais recente de algo que já aconteceu há muito tempo atrás, muito antes da cidade sequer existir. E antes tem nome, esse nome sendo Pthumeriano. Os Pthumerianos são aquele tipo de sociedade que parece saída de um documentário do History Channel. Tipo aquela teoria de civilização perdida, sabe? Ratanabá e os caralho. Mas no mundo de Bloodborne, eles realmente existem. E o mais estranho é que eles coexistiram com algo que não era humano. Pra entender melhor, tem uma regra que guia todo o universo de Bloodborne. O sangue antigo é perigoso. Tá bom, mas o que é o sangue antigo? E por que ele é antigo? Bom, os Pthumerianos descobriram uma forma de curar a partir desse sangue. Eles usavam em rituais, experimentos, cerimônias, coisas que hoje em dia seriam consideradas completamente heréticas e blasfemas. Mas para eles era ciência, progresso. E o resultado? Eles se tornaram algo próximo de super-humanos, uma sociedade inteira moldada pela força e por longevidade trazida por esse sangue antigo. Imagina assim, vários Capitães Américas em rituais satânicos, era basicamente isso. Eles utilizavam o sangue de criaturas que vinham de outro mundo, ou melhor, do nosso mundo, só que de uma maneira que a gente não entende. A gente chama eles de Eminentes, ou Great Ones. E é aí que o mundo de Bloodborne se divide basicamente em duas metades. O lado mortal, feito de homens, lobisomens, caçadores e até mesmo os próprios Pthumerianos. E o outro, o mundo cósmico, o mundo arcano, habilitado pelos Eminentes, seres divinos e completamente alienígenas. E essa parte cósmica, ela é difícil de explicar. Ela segue muito da filosofia do próprio H.P. Lovecraft, explica pouco, descreve muito e quase nunca te dá resposta, e o horror vem do que não é explicado. Essas criaturas, os Eminentes, são a origem do sangue antigo, e isso é essencial de entender, porque o sangue antigo é o núcleo de toda a herança que move o mundo de Bloodborne. Agora, por que os Pthumerianos usavam sangue? Bom, como eu falei, a motivação é simples, e de certo modo completamente humana. Se você tem uma doença e alguém te oferece a cura, você vai querer ser curado. O sangue antigo prometia basicamente isso. Cura para doenças, deformações e qualquer tipo de fraqueza. Uma cura universal, uma dádiva divina. Que claro, como toda dádiva divina em um jogo da From Software, tinha um preço. E isso foi o início da herança de sangue. O ponto em que o mundo de Bloodborne parou de temer o sangue e começou a adorá-lo. E é aí que entram os conceitos fundamentais de Bloodborne. Eu diria que o jogo inteiro ele gira em torno de ciclos, e nesse caso é um triângulo: o sangue antigo, o flagelo das feras e o homem. A parte que mais faz esse ciclo girar é o flagelo das feras. Como tudo em Bloodborne, ou melhor, como toda boa tragédia feita pelo Miyazaki, o sangue antigo tinha um preço, e é aqui que as coisas começam a desandar de vez. Fica meio subentendido no jogo que essa transformação dos homens em feras, essa licantropia, essa coisa de virar lobisomem,
é o resultado direto do sangue dos eminentes com o ser humano, o contato entre algo divino e algo completamente mortal. Mas o ponto é, o flagelo da fera não é uma mutação. Não é como em Resident Evil com lobisomens, não é uma infecção, vírus, não é um contágio. As feras em Bloodborne não são mutações, elas são a encarnação literal de ferocidade humana. E é exatamente por isso que esse conceito é tão bom. Bloodborne gira em torno de uma sociedade que se gaba de ser culta, médica, intelectual. Gente que fala bonito, que estuda o cosmos, que preza pelo discernimento e pela razão. Só que tudo isso é fachada. No fundo, os homens de Bloodborne, os estudiosos, não são tão diferentes de animais. E o jogo faz questão de te lembrar disso, de forma bem literal. Eles estão literalmente virando lobos. A fera não nasce só do sangue. A fera nasce diretamente do homem. O sangue é só um catalisador, um caminho. Ele desperta algo que já estava ali. Violência, instinto, prazer em matar. E ninguém em Bloodborne é exceção. Nem mesmo o seu caçador. O flagelo da fera é a face animal da humanidade. O sangue é o espelho que a revela. E como eu disse, o mundo de Bloodborne gira em torno desse triângulo. Homem, fera, sangue. E já que a gente falou da fera, agora falta falar um pouco do sangue. O sangue antigo, como eu falei, vem das entidades cósmicas, os eminentes, seres divinos, alienígenas, e na maioria das vezes completamente indiferentes da existência humana. Mesmo que os eminentes permanecessem indiferentes à humanidade, os pitumerianos conseguiram de alguma forma extrair o sangue deles e usar de forma medicinal. Só que é claro, como toda boa história, isso acabou dando errado. A sociedade pitumeriana entrou em colapso. A gente não sabe exatamente como, mas dá pra imaginar. Orgulho, ganância, experimentos com sangue que se transforma em lobisomem não costuma dar certo. Mas desse colapso, a gente tinha uma figura principal, o elo entre deuses e homens, a Rainha Yarnam. É aqui que entra uma das partes mais pesadas de Bloodborne. Lembra que eu falei das motivações dos eminentes? Eles têm uma obsessão quase que doentia com o nascimento, com esse conceito de gerar filhos, descendência, herdeiros. E o mais bizarro é que isso basicamente nunca é consensual. Os eminentes simplesmente têm o poder de fazer. Uma dessas mulheres foi a própria Rainha Yarnam, escolhida, ou melhor, forçada a carregar o filho de um eminente. Mas de alguma forma essa criança nasceu morta. Só que é claro, os eminentes não morrem como a gente, eles não precisam de corpos. Pensa neles mais como ideias, ecos, vontades. Até mesmo morto, esse filho continua existindo. Essa criança ficou conhecida como Mergo, e muito provavelmente o pai dela é um dos eminentes mais poderosos que a gente tem, o Oedon. O Oedon é uma entidade que existe apenas como som. É som, nenhuma forma física, nenhum corpo. E bom, não me pergunta como ele conseguiu ter um filho, mas o importante é o que veio depois. A herança da Rainha Yarnam nasceu nesse momento. Claro, uma sociedade não pode simplesmente desaparecer do mapa. Vão existir registros, ruínas, relatos, e no caso dos pitumerianos, eles não exatamente eram um povo muito humilde. Os caras simplesmente construíram um labirinto inteiro debaixo da terra. Sim, um labirinto. Megalomaníaco mesmo. E quando a sociedade deles entrou em colapso, eles não deixaram de existir completamente. Havia sobreviventes. Alguns deles você pode até ver mesmo atuando em Arnhem como cidadãos. Você pode encontrar, por exemplo, alguns deles também em masmorras de cálice. Aquela que a gente explora no jogo depois que a gente derrota a fera sedenta por sangue. E adivinha quem descobriu essas masmorras? Exatamente, os estudiosos de uma cidadezinha chamada Yarnam. Naquela época, Yarnam ainda estava crescendo. Não era a cidade gigantesca e decadente que a gente conhecia hoje. Mas os estudos dos pitumerianos, e principalmente o estudo do sangue antigo, basicamente mudou tudo. Eles tinham encontrado o que parecia ser uma cura milagrosa, uma substância capaz de tratar doenças incuráveis, fortalecer o corpo, e pelo menos no começo, sem consequência aparente. Desse novo culto à cura nasceu uma instituição, a Igreja da Cura. A igreja era responsável pelo que eles chamavam de sacerdócio de sangue, que é basicamente uma versão moderna dos antigos rituais pitumerianos. Muita coisa que Arne entende como ciência veio dos estudos dos pitumerianos. Cálice sagrado, ritual de sangue, o uso de runas, tudo nasceu lá naquelas ruínas.
A igreja só pegou, poliu e deu um manto de santidade por cima. E para você ter uma ideia de como o sangue se tornou parte do cotidiano, existe uma descrição que diz que em Arnhem se produzia mais sangue do que álcool. Tipo, mano, pensa nisso. Tem ideia do quanto uma cidade industrial produz de álcool? Agora imagina isso, com sangue. Uma economia inteira movida por transfusão e vício religioso. E em pouco tempo, todo Yarnamita estava misturado com sangue. E é claro, isso chamou a atenção de fora. Cidades estrangeiras começaram a enviar viajantes, estudiosos ou somente pessoas curiosas. E junto com eles veio o medo. Yarnam virou uma cidade rica, poderosa e profundamente xenófoba. O que era uma ironia. O sangue que eles tanto cultuavam também era o sangue que estava condenando ele. A produção desenfreada, o uso constante, o comércio de sangue, tudo isso infectou cada canto da cidade. Até mesmo os cachorros e animais. E de pouco em pouco, o Yarnam começou a morrer, como um corpo sendo tomado por câncer. Mas havia uma pessoa que sabia que isso ia acontecer. Um estudioso de uma antiga faculdade chamada Buggersworth. O nome dele era Mestre William. O William tinha um aviso bem simples, um mantra que ele carregava consigo mesmo e com seus estudiosos. Tema o sangue antigo. Só que é claro, ninguém temeu porra nenhuma. Esse mantra foi direto pro ralo, e Arnhem seguiu produzindo, vendendo e aplicando sangue como se fosse perfume. E o resultado foi previsível. Cada cidadão de Arnhem carregava dentro de si o potencial de virar uma fera. E um dia começaram a virar. E o flagelo da fera nasceu de novo. Não como aquela praga mística, mas como um preço da própria arrogância. E é aí que apareceu alguém que entendeu o que precisava ser feito. Um cara chamado Gehrman. Gehrman era um estudioso de Buggersworth, ou um mercenário, um caçador deles. Mas também um homem prático. E é por isso que a gente dá a ele o título de Primeiro Caçador. E foi dele que nasceu a base de tudo que viria depois. Roupas leves, feitas para agilidade, para luta urbana e para não morrer rasgado no primeiro beco. E é claro, a foice de enterramento, provavelmente a primeira arma de truque da história de Bloodborne. Tudo isso nasceu na oficina, um laboratório do Gehrman, o lugar que você visita no início do jogo. Pra você que não prestou atenção na lore, é esse lugar mesmo. Gehrman virou o primeiro caçador, mas o problema é que ele também foi o primeiro a perceber que a conta nunca fecha. A cada fera batida, outras 3 apareciam. E como toda boa história precisa de um ponto de virada, esse ponto para Yarnam foi o começo do fim deles. Aquelas caçadas do Gehrman e dos primeiros caçadores era para ser algo invisível. Pensa como se fosse o Batman fazendo vigilância, só que em vez de ser o Batman, era um cara de 2 metros com uma foice gigante contra um lobisomem que era ainda maior que ele. Os caçadores do Gehrman eram poucos, mas extremamente eficazes. Uma fera que exigiria 10 pessoas para conter, um único caçador dava conta. Esse era nível de precisão, técnica e letalidade. Só que antes era uma fera para 10 pessoas, agora era 10 feras para 10 pessoas. O número de feras começou a aumentar muito, e não foi só isso, eles começaram a mudar, ficaram piores, mais dentes, ficaram cada vez mais doentes e mais famintas. E as pessoas de Arnhem começaram a perder o controle de si mesmas. O sangue antes era uma cura, agora era praticamente um vício. Enquanto mais sangue tomavam, mais feras surgiam. Demência, fome, loucura eram só apenas os estágios iniciais de infecção. Homens de capa e cartola logo começaram a se arrastar em 4 patas, uivando como cães. O instinto tomava o lugar da mente, e é aí que ficou insustentável. As ruas começaram a encher de corpos, pessoas sumindo, famílias inteiras desaparecendo em uma noite. A Igreja da Cura, agora praticamente o poder central de Arnhem, teve que se pronunciar. Eles enviaram a público e admitiram. A cidade estava entrando em colapso. Mas é claro, a Igreja da Cura não é conhecida por reconhecer culpa, eles preferiram agir. E como resposta criaram sua própria força especial, os Caçadores da Igreja. Se você está se perguntando quem era o primeiro deles, sim, era ele, Ludwig, o Amaldiçoado, e o cara da espada da From. Ludwig era um dos exploradores da Igreja da Cura, especialista em escavar o passado ptumeriano. Foi ele que praticamente encontrou a Moonlight Greatsword, a lendária espada lunar que aparece em todo o jogo da From. E junto dele estava Lawrence, o primeiro vigário e fundador da Igreja da Cura, e que também era um estudioso de Buggersworth, só que decidiu se separar do Mestre William para continuar seus estudos no sangue. Agora, os dois tentaram conter o flagelo da fera, mas tinha um problema. Não existia caçadores como Gehrman, ou como o próprio Ludwig.
Então eles tiveram uma ideia genial: colocar pessoas comuns para lutar contra lobisomens. Agora deu caralho mesmo, viu? Sim, pessoas comuns. O Jorge da padaria, o carteiro, o cara que mal aguenta levantar um saco de arroz, agora tava no meio da rua tentando matar uma fera com uma serra que virava lança e uma pistola 3 vezes maior que o braço dele. E não deu muito certo. Foi assim que começou o primeiro verdadeiro colapso de Arnhem. O primeiro barril de pólvora que estourou para avisar que a cidade estava indo pro inferno. E esses eventos são os eventos da Velha Arnhem. Sabe aquele ponto em que as pessoas percebem que talvez não tenha como voltar e que as coisas nunca mais vão ser as mesmas? Pois é, isso começou a acontecer exatamente agora. Mas o que realmente explodiu esse sentimento? O ponto em que todo mundo entendeu que não tinha mais salvação. Foram os eventos da Velha Arnhem. Bloodborne é construído em vários níveis. Temos os cósmicos, deuses, alienígenas, coisa macabra. Tem os trágicos, aquela ironia de ação boa que gera consequência ruim. Mas pra mim a parte mais irônica e até engraçado de um jeito mórbido é que Bloodborne em si é uma história sobre inconsequência humana. É engraçado porque se você para pra pensar, quase tudo que aconteceu em Arna é culpa nossa. Tipo, diretamente nossa. Em Dark Souls a humanidade sofre porque os deuses condenaram ela a um ciclo infinito de luz e escuridão. Em Bloodborne, tudo de ruim que acontece é culpa do homem. What the hell? E a gente até pode falar que o Oedon e os Eminentes empurraram isso para acontecer, e sim, os Pitumerianos pagaram o pato, mas a verdade é que ninguém aprendeu nada com eles. Não é à toa que o mestre William literalmente falava que o sangue era perigoso e ninguém escutava. E no fim, quando o povo finalmente precisou de conforto, quando perceberam que era tarde demais para entender, a cidade já tinha explodido. E como eu falei, esse evento foi conhecido como o Incidente da Velha Arnhem. A Velha Arnhem era um distrito enorme localizado na parte mais baixa da cidade. Enquanto a Arnhem, entre aspas, moderna, ficava nas alturas, a Velha Arnhem era provavelmente o berço, o lugar que talvez teria sido o primeiro núcleo urbano antes da expansão industrial trazida pelo sangue. Mas é claro, tudo que existe em Bloodborne vai dar ruim, o flagelo da fera começou a se espalhar de forma descontrolada. E em uma noite específica, a Velha Arnhem saiu completamente do eixo. A minha teoria pessoal é que isso aconteceu muito por causa das feras sedentas por sangue, uma variação das feras normais muito mais perigosas. E o porquê elas existem? Bom, eu tinha explicado pra vocês, a influência do sangue é pra todo mundo, não é só pra cidadãos normais ou feras, os próprios caçadores podem se embriagar no sangue. A fera sedenta por sangue, um dos bosses que a gente enfrenta no jogo, representa exatamente isso, caçadores que se embriagaram no sangue. Ou seja, uma fera que caça outras feras. E como eu disse, ninguém escapa da corrupção do sangue antigo. O sangue ele desperta a ferocidade que existe dentro do homem, e não existe ninguém mais feroz do que um caçador que tá maluco pra ter mais sangue. Essas feras sedentas provavelmente foram o motivo da queda de Arnhem. E quando a situação ficou ainda mais insustentável, a igreja, junto dos barris de pólvora liderados por Jura, o velho caçador, tomaram uma decisão bem medieval. Se a velha Arnhem era um foco de contaminação, então o único jeito de impedir era queimar tudo. Os caras meteram uma solução bem à la medieval para um problema extremamente complexo. E sabe o pior? Tecnicamente deu certo. A velha Arnhem foi queimada de ponta a ponta. Centenas, talvez até mesmo milhares de pessoas morreram e algumas feras continuaram vivas, cobertas de queimaduras, traumatizadas pelo fogo, mas enlouquecidas mais do que nunca. Esse evento foi o divisor de águas, o momento que o flagelo deixou de ser um problema de algumas noites para se tornar um problema de estado. Obviamente já estava vindo, mas isso basicamente foi o evento que deu esse estalo nas pessoas. Ninguém confiava mais em ninguém, as pessoas estavam isoladas, sem fé. Caçadores não confiavam mais em caçadores. E provavelmente foi esse momento que surgiu a Aileen, o Corvo, junto de caçadores de caçadores. Porque afinal, se um caçador embriagado de sangue pode virar uma fera, então alguém tem que caçar o caçador. E como tudo em Bloodborne, o ciclo não tem fim. Caçadores de caçadores, e depois iam ter caçadores de caçadores de caçadores. Um ciclo infinito de violência. Depois disso, Yarnan tentou se reerguer, mas já era tarde demais. Tensão política, medo, a Igreja da Cura só tinha uma carta para jogar: o fanatismo total, a religião de Estado.
Tá, mas beleza. Eu tô me precipitando um pouco. Eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Lembra de toda aquela parte que eu falei que o German trabalhava numa faculdade chamada Burgersworth e que essa faculdade tinha o Mestre William e que o Lawrence, o primeiro vigário, também era um estudante de lá? É, então, eu dei uma ocultada nessa parte porque Burgersworth ela faz parte da estrutura primordial desse vídeo. Ela é tão intrínseca na história de Bloodborne que eu acho que era melhor eu ter que explicar tudo o que aconteceu por causa dela, pra depois explicar o que aconteceu com ela em si. Burgersworth é, tipo, importante pra caralho e ela basicamente é o gancho que liga Pitumero com a cidade de Arna. Tudo que isso foi estudado em Pitumero foi Burgersworth que descobriu. Runas, relíquias, cálices, até mesmo a tumba de alguns eminentes foi por causa de Burgersworth. E é claro que falar dela um pouquinho tarde é por causa do que aconteceu na DLC, os Velhos Caçadores, que também é outra estrutura básica para o que eu vou falar na segunda parte desse vídeo, que é a parte dos herdeiros. É importante falar de Burgersworth agora que tá tudo explicado, porque ela tá diretamente relacionada com German e a famosa Lady Maria, a lendária caçadora que muita gente deve conhecer porque ela é difícil pra caralho e também porque ela é a mulher da capa da DLC. Olha aí, que mulher bonita. E de certa forma, ela também é a versão real da boneca. Burgersworth, como eu falei, é a faculdade que deu origem a tudo que aconteceu em Bloodborne. Ela deu origem, de certa forma, à escola de Mensis, uma faculdade do mal pra caralho que sequestrava pessoas. Ela também deu origem à própria Igreja da Cura, com Lawrence o primeiro vigário, e foi responsável também pelas expedições nas ruínas de Pitumero e nos rituais de cálice sagrado. E é claro que eles também meio que foram responsáveis pela maior maldição já lançada e o primeiro grande pecado no jogo. Não é esse o nome que o jogo dá, mas é o que eu gosto de chamar porque simplifica bastante o que aconteceu. Vamos supor que em um belo dia, numa aldeia aleatória de pescadores, um deus, um eminente, simplesmente surgiu. O cadáver desse deus apareceu na praia e esse deus era conhecido como Cos, ou Cosmon, como alguns gostam de dizer. A Cos era uma eminente e, como eu falei mais cedo, a morte não funciona para eles. A Cos provavelmente perdeu a forma física dela, mas a influência do cadáver era óbvia e talvez da própria essência, o conceito astral dela começou a afetar os pescadores. No começo, podia ser quase como uma bênção, pequenos milagres, uma abundância absurda de peixes, talvez até mesmo riquezas como pérolas e recursos do mar, mas também havia consequência. Diferente da licantropia que a gente vê nos Hernamitas da cidade moderna, membros alongados, ferocidade, transformação em fera, os homens e as mulheres da Vila dos Pescadores começaram a se transformar literalmente em peixes. É, em peixes. Tudo isso aconteceu por causa que no cadáver da Costa existiam pequenos parasitas que começaram a afetar os pescadores. A gente não entende exatamente porquê, mas aparentemente essa transformação lenta concedia mais discernimento. Quando o Burgersworth ficou sabendo disso, ele enviou o próprio German e sua aprendiz Lady Maria para investigar o local. Afinal, era o corpo de um eminente, basicamente a religião inteira da Igreja da Cura jogada numa praia aleatória. E o que começou como estudo, uma observação, logo se tornou algo muito pior e muito mais invasivo. O que antes eram perguntas, anotações, virou tortura e dissecação. E nem dá pra chamar de dissecação de verdade, porque para dissecar algo, a coisa precisa estar morta. Não era o caso. Eles estavam literalmente abrindo o crânio das pessoas vivas para tentar enxergar olhos no cérebro. O discernimento do caçador, aquela ideia de que o jogo representa por um olho, vem exatamente disso. Na filosofia de Bloodborne, quanto mais conhecimento você tem sobre o cosmos e sobre a verdade arcana, quanto mais próximo você chega da verdade maior, mais olhos você tem dentro da cabeça. E não é metáfora não, são tipo literalmente olhos no seu cérebro. Esse evento foi fundamental pro personagem da Maria e do German, porque marcou os dois para sempre. Eles nunca mais seriam os mesmos, principalmente a Maria. Bom, vamos falar que a Costa não gostou nem um pouco do que eles fizeram. Tecnicamente, os cultistas dela estavam sendo massacrados, sem propósito e sem respeito, e meio que a faculdade passou dos limites quando decidiram retirar o filho morto de dentro do corpo da Costa. É, não foi muito legal, foi um pouco invasivo. A gente não sabe quando nem quem, mas a gente sabe que uma mulher, uma sobrevivente, talvez seja a própria Cos, lança uma maldição sobre os caçadores. Todos eles, não foi só o German e não foi só a Maria. Todos. Todos os caçadores que existiam e viriam a existir foram amaldiçoados pela maldição do caçador. Essa maldição surgiu literalmente da Cos, a eminente do oceano, e foi sustentada pelo seu filho, o órfão de Cos. Beleza, agora que eu expliquei o do porquê eu não citei Burgers mais cedo,
a gente tem que falar o que tá acontecendo em Arnhem agora, tipo, os eventos do jogo. O caçador, seu caçador, chega em Arnhem como um estrangeiro em busca do sangue, e algo chamado também de sangue pálido. Inicialmente a gente não tem muita noção do que é o sangue pálido, nem do que é o próprio sacerdócio de sangue, mas mesmo assim a gente assina um contrato com um cara chamado missionário de sangue, o velho da cadeira de rodas do início do jogo. E olha, esse cara é suspeito. Não tem muito o que dizer sobre ele. Algumas pessoas dizem que ele pode ser um eminente, outras dizem que ele é só um funcionário da igreja e que de alguma forma ele tem contato com o próprio German no sonho do caçador. A gente não sabe e provavelmente a gente nunca vai saber. Agora, nessa noite em específico, algo muito estranho tá acontecendo, que é o fato de que a porra da noite não tá acabando. E existem várias razões para isso. Algumas dessas razões envolvem o fato do próprio caçador ter chegado na cidade, mas também meio que envolve outras forças. Como eu falei, os eminentes eles têm vários poderes, incluindo de engravidar mulheres de maneira não consensual. Mas indo pro lado mais cósmico da parada, os eminentes também têm o poder de criar dimensões de bolso, mundos paralelos, um pequeno universo. E esses mundos a gente pode chamar de mundo onírico, onírico sendo algo relacionado ao sonho, e o primeiro deles, o primeiro que a gente visita, é o sonho do caçador, onde está o German e a boneca. E a boneca é a minha personagem favorita, olha que garota fofa. Enfim, a gente também tem dois pesadelos do caçador. Eu digo dois porque tecnicamente esses dois pesadelos estão localizados no mesmo espaço, talvez no mesmo universo, mas não são o mesmo lugar. Para entender, a gente precisa falar sobre os hosts. Lembra que eu falei que o evento da Vila dos Pescadores ia marcar o German e a Maria? Pois é, depois dos eventos da vila, a Maria até tentou, mas não conseguiu. A culpa consumiu ela e ela acabou tirando a própria vida. E por consequência, o German começou a envelhecer e ficou cada vez mais em luto por causa da perda da Maria. A gente não sabe como ou onde ele conseguiu, mas de alguma forma ele conseguiu 1/3 de cordão umbilical. Talvez tenha sido pela própria Cos. 1/3 de cordão umbilical é um item e ele é basicamente o cordão de um eminente. E ele te dá a possibilidade de ter uma audiência com o eminente. Lembra que eu falei que os eminentes têm uma obsessão quase que doentia pelo nascimento? A gente sabe que o eminente que respondeu o German foi o que a gente chama de presença da lua. A gente tem pouquíssima informação sobre ela, mas sabemos que talvez seja a influência responsável pela noite não acabar. A gente também sabe que ela é o motivo 100% da existência do caçador. Ela é uma eminente, ou um eminente, não dá pra ter certeza, e a única coisa clara é que os seus motivos são maliciosos ou no mínimo egoístas. Ela não demonstra nenhum interesse em ajudar a humanidade, mas para ser justo, nenhum dos outros eminentes também demonstra. Agora, falando sobre o segundo mundo dos sonhos que a gente visita, a Escola de Mensa. Como eu falei, a Escola de Mensa surgiu a partir de Bugsworth. Só que se Bugsworth era uma faculdade que prezava pelo conhecimento arcano e talvez um massacre ou outro, a Escola de Menses era muito mais visceral. Cometia 20 massacres, não sentia nada. Homem, mulher, criança, não importava. Eles tinham como base de operações Yarhagul, a Vila Invisível, e faziam todo tipo de atrocidade, tudo em nome do conhecimento. O líder dessa escola era Mikolesh, que também seria o host do pesadelo de Menses. Mikolesh foi escolhido pelo Mergo, sim, o Mergo, o filho da rainha Yarna com o Edon. A gente não sabe exatamente como, mas com certeza foi resultado dos milhares de rituais que eles fizeram, especialmente depois da luta contra o Renascido. Amontoado de carne viva. Gostei, Miyazaki. Muitos dos estudantes de Menses aparentemente estavam tentando encontrar uma forma de entrar no pesadelo ou ter uma audiência, e como eu falei, acabaram sendo atingidos pelo Mergo e pela Ama de Leite de Mergo. Então, a Ama de Leite de Mergo é um eminente designado para cuidar dele. A gente não sabe se foi o próprio Edon que mandou ou se ela simplesmente se voluntariou. A gente sabe que ela assumiu a função de protetora, e como resposta à invocação, Mergo deu a Mikolas o título de host do pesadelo de Menses. Existe um terceiro mundo onírico, o pesadelo do caçador verdadeiro. Enquanto o pesadelo de Mensa é uma representação dos pecados da elite da sociedade culta, o pesadelo do caçador é, em todos os sentidos, o inferno. O inferno cristão, o capeta e tudo que vem junto. É um lugar para onde a alma de todos os caçadores vão depois que morrem, ou depois que eles são simplesmente absorvidos por uma amigdala que nem a gente. Lá o ciclo da caçada nunca acaba, parecido com a noite atual de Arna. Caçadores embriagados por sangue, caçando uns aos outros, feras caçando feras, tudo se repete infinitamente. Um verdadeiro massacre eterno sem fim, e sem redenção. É nesse lugar que praticamente todas as figuras principais de Bloodborne estão.
Ludwig, o amaldiçoado, que antes era o herói lendário com a Moonlight, agora é uma criatura deformada, meio homem, meio cavalo, parecido aquele cavalo de Berserk. Lawrence, o primeiro vigário e fundador da Igreja da Cura, é apenas uma besta clerical decadente, sentada, apodrecendo, esperando que alguém apareça para pegar o crânio dele. E sim, é uma luta desagradadamente difícil. E até mesmo a Lady Maria, depois do massacre dos pescadores, como eu falei, tentou seguir em frente, mas chegou num ponto que simplesmente não conseguia mais. Isso explica muita coisa, inclusive o motivo do German ter uma boneca idêntica a ela. O German não me engana. Tá, então agora que eu expliquei basicamente todo o contexto pré-história atual, eu só vou dar uma recapitulada. Vamos lá, tudo começa com a cidade de Arna, uma cidade em expansão, e com a antiga faculdade de Buggersworth. Foi em Buggersworth que começaram os estudos sobre as ruínas de Pitumero, aquela civilização antiga e esquecida. Depois de explorarem as catacumbas, os estudiosos descobriram relíquias pitumerianas, e entre elas as ruínas de Carol. Essas descobertas marcaram o ponto de virada porque a partir daí veio a divisão de dentro da própria faculdade. Lawrence, o primeiro vigário, um dos alunos mais próximos do mestre William, decidiu se separar e fundar a Igreja da Cura, com ideias completamente opostas umas das outras. Enquanto William acreditava que a resposta para o universo estava na verdade arcana, na ampliação da mente e no ato de ter olhos no cérebro, Lawrence acreditava que a resposta estava no sangue antigo. O primeiro vigário via o sangue como uma cura milagrosa capaz de livrar a humanidade de toda a enfermidade. E é claro que a gente não pode esquecer dos caçadores, German e Lady Maria. Os primeiros caçadores trabalhavam para Buggersworth, como eu falei, mais como mercenários do que estudiosos, e isso levou ao incidente de Cos. Foi lá que tudo saiu de controle, caçadores cometeram atrocidades e foram amaldiçoados naquele ponto. Com o tempo, a influência do sangue começou a se espalhar, quando Lawrence e a Igreja da Cura se tornaram uma religião de Estado e Arna se expandiu em escala industrial, virando uma metrópole gigantesca. Mas junto a isso também veio o flagelo da fera. German se tornou o primeiro caçador oficial, reuniu um pequeno grupo de caçadores e provavelmente ex-estudiosos de Buggersworth. Só que o flagelo cresceu rápido demais e a cidade precisava de mais caçadores. A Igreja da Cura se aliou à oficina, criando os caçadores da igreja, liderados por Ludwig, a Lâmina Sagrada. Ludwig era para a igreja o mesmo que German tinha sido para Buggersworth, uma figura lendária e heróica, o símbolo de esperança que Arnon precisava, mas obviamente tudo deu errado. Vieram os eventos da Velha Arnon e a cidade queimou, a infecção se espalhou e o flagelo saiu completamente do controle. A Velha Arnon foi destruída pelo fogo e a cidade percebeu que o flagelo podia ser irreversível. Também tinha a escola de Menses, eles queriam invocar e ter uma audiência com o Eminente. Acredita que talvez o objetivo era alcançar a presença da lua, mas quem respondeu foi Mergo, filho do Oedon com a rainha Arnon. E nesse ponto se formou a estrutura dos 3 pilares do pesadelo. Órfão de Cos representando a maldição dos caçadores, Mergo e sua ama de leite representando a escola de Menses, e German ligado diretamente à presença da lua e o sonho do caçador. E assim os eventos da longa caçada, os eventos de Bloodborne, começam a se desenrolar. Opa pessoal, beleza? Aqui é o Galo. Eu acabei de editar o primeiro ato desse vídeo, que dá contexto à história de Bloodborne. Durante o meu sofrimento perpétuo que é editar vídeo, eu acabei percebendo que durante a explicação eu deixei de fora algumas partes que eu acho que agora são importantes concluir. Eu vou nomear essa parte aqui como parte bônus, mesmo que tecnicamente seja uma parte meio essencial para a história, mas não se preocupa, a história em si está concluída, ou seja, você já entendeu tudo o que aconteceu em Bloodborne até os eventos da longa caçada. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre as partes secundárias, no caso as partes que você não precisa visitar no jogo principal para concluir ele, mas elas contêm boss opcional e algumas recompensas extras e, é claro, mais lore. Nada mais justo do que eu começar falando sobre a elite da Igreja da Cura, o Coro. A gente sabe que em algum momento depois que Buggersworth deu origem à Igreja da Cura, a escola, a igreja e o Coro coexistiram em um ciclo. Não é à toa que existe um distrito inteiro para a escola de Mens, que é a Ragu Invisível. Eu tenho quase certeza que não ia ser invisível se do nada uma instituição rival da Igreja da Cura simplesmente construísse o seu distrito em Arna. Ou seja, em algum momento eles eram aliados e em algum momento eles começaram a ser inimigos. A gente tem certeza que eles começaram a se hostilizar por vários motivos, incluindo o fato de que alguns membros do coro podem ser encontrados mortos pelas ruas e dentro de alguns edifícios de Ar-Hagu. A gente também tem certeza disso, porque dentro do pesadelo de Menses existe aquele NPC caçador que te ataca no início do mapa. Ele é um membro do coro e um espião. Basicamente significa que a escola de Menses estava sendo espionada pelo coro há um tempinho. Mas o que é o coro em si? O coro, como eu falei, é a elite da Igreja da Cura, basicamente a parte mais alta dela. A gente pode pensar neles como uma junção das ideias do Mestre William com a ideologia de cura do sangue de Lawrence.
Basicamente, os membros do coro acreditavam que os eminentes eram algo que deveriam coexistir com a humanidade e assim também se tornarem objetos de culto. Ou seja, a parte mais religiosa veio do coro. Não só isso, eles também descobriram e foram responsáveis pelo sacerdócio de sangue moderno. Então eles são literalmente responsáveis pela administração do sangue e o processo dele na medicina moderna. Tudo isso aconteceu depois que eles descobriram uma eminente abandonada nos labirintos de Pitumero. Como eu falei, os membros da igreja de Buggersworth costumavam explorar essas Cálice Dungeons e lá foi onde eles descobriram a Ebrietas, a filha do Cosmos, ou Ebrietas abandonada. Ela é uma eminente, a gente não sabe se ela é uma Lesser Great One que nem as amigdalas, ou se ela é uma Great One de verdade, ou seja, a gente não sabe se ela é uma eminente do nível do Oedon, mas provavelmente não é, já que ela possui uma forma física. O que a gente sabe sobre ela é que ela é genuinamente poderosa, mas que também ela é a única eminente na história de Bloodborne que tem a vontade de querer coexistir com a humanidade. E o coro em si é uma formação de proteção, ou seja, ele foi formado especificamente com o objetivo de proteger e estudar os eminentes, principalmente a Ebrietas. A Ebrietas ela é a base fundamental de tudo que aconteceu em Bloodborne, mesmo que ela seja ocultada. Ela é muito importante e não é à toa que a gente precisa matar ela, porque toda a administração do sangue continuaria acontecendo se ela permanecesse viva. Enfim, o coro também tinha uma fixação em tentar contactar outros eminentes, não é à toa que eles foram responsáveis pelas falhas vivas, que um dia se tornariam os emissários celestiais. E é só ver o mapa de Clock Tower no Pesadelo do Caçador, onde a Lady Maria literalmente se suicidou depois de ver tantos horrores que o homem podia fazer. E para dar uma encerrada no conteúdo bônus, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre Ken Rust e a Alta Sociedade para a Igreja da Cura. Antes da Igreja da Cura, a gente sabe que existia Ken Rust, que era basicamente um castelo localizado nas extremidades de Arnhem. Esse castelo ele era lar de uma alta sociedade pré-Yarnamita. Não necessariamente pré-Yarnam, mas com certeza pré-Igreja da Cura, porque eles estavam lá há muito mais tempo. A gente também sabe que esses caras eram provavelmente descendentes diretos, eu digo diretos mesmo, não uma coisa de sangue diluído, eles eram herdeiros literais dos Pitumerianos. Esses foram um grupo específico de Pitumerianos que decidiram sair das profundezas para ir até a superfície. A gente então pode saber que a Annelise, a rainha do sangue vil, é uma descendente direta de Pitumero, e não só isso, a gente também pode dizer que a própria Lady Maria, que é uma prima nobre, por assim dizer, uma pessoa que tem sangue de Ken Rush, também é descendência direta de Pitumero. Com isso em mente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com Ken Rush atualmente. E basicamente o que está acontecendo é que a Igreja da Cura e Ken Rush estão em guerra, e é por isso que o Alfred e o Mestre Logares existem. A gente sabe que em um belo dia, algum membro da Igreja da Cura decidiu trair seus compatriotas e entregar o sangue antigo até Ken Rush. Essa forma diluída de sangue de ritual. Ken Rush sempre foi muito esquisito, e a partir desse momento a Igreja da Cura batizou Ken Rush de Sangue Vil. É claro que Sangue Vil é só um nome presunçoso com a intenção literal de hostilizar eles. A Igreja da Cura sempre teve essa habilidade incrível de ir contra tudo que é contra ela, ou seja, ela nunca aceitaria pessoas que desafiassem sua doutrina. Não é à toa que Ken Rush acabou sendo considerado uma inimiga do Estado, por assim dizer, e eles entraram em guerra. A gente também sabe que Ken Rush provavelmente foi o primeiro grupo a enviar expedicionários até as profundezas de Pitumero, e isso a gente pode só teorizar, mas existem armaduras medievais no estilo de Ken Rush espalhadas nas dungeons de Pitumero. Minha teoria pessoal é que aquelas pessoas foram enviadas por Ken Rush com a intenção de explorar as ruínas, mas isso aparentemente nunca deu em nada. Enfim, depois que eles entraram em uma guerra com a Igreja da Cura, foram criados os Executores. Os Executores são uma força especial especializada em literalmente matar o Sangue Vil. O Mestre Logares percebeu que a Annelise não podia morrer, ela era imortal, então ele basicamente decidiu selar ela dentro do castelo. E o seu objetivo como caçador é matar o Mestre Logares e ir até a Annelise. Mas meio que isso nunca dá em nada, porque tem muito conteúdo cortado envolvendo eles. E em resumo, a Annelise só veio falar que você tem a oportunidade de casar com ela, mas ela vai dizer que não quer se casar com você porque isso te faria muito mal. Você toma uma friend zone de um ser imortal e que provavelmente tem mais de 200 anos de vida. Acho que o caçador gosta de mulher mais velha. Caso você não tenha percebido,
As coisas que você caça, elas não são feras. São pessoas. Um dia você verá. Uma das partes mais fundamentais da vida é o questionamento. É o que dá a mudança do homem para o animal. Quando você olha um primata, por exemplo, ele geralmente age puramente por instinto. É claro que alguns já têm a capacidade de se comunicar, seja por gestos, indicando quando estão com fome, esse tipo de coisa. Mas o homem, ele tem algo que vai muito, muito além disso. Ele tem a capacidade de se questionar. Por que eu sinto fome? Por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Isso é sentido, a razão das nossas ações. Depois de toda essa cronologia, essa crônica trágica sobre a história de Bloodborne, desde o início até o fim, com todas as correções e interpretações que eu te mostrei, eu te faço uma última pergunta. Sobre o que é Bloodborne? Obviamente, Bloodborne pode ser explicado como um jogo que você caça lobisomens, e enfrenta feras e sai vitorioso mesmo diante de horrores, mas não é disso que eu tô falando. Sobre o que é Bloodborne. Eu tô perguntando por que o caçador caça? Por que a gente tá ali vivenciando a campanha? E quem é o caçador? Você pode dizer que a narrativa fala sobre os erros da humanidade diante de um mundo indiferente e cruel, sobre repetições de ciclos em sociedades diferentes, mas que preferem seguir com os mesmos erros. E sim, eu concordo, isso é uma excelente interpretação de Bloodborne, até porque não existe interpretação certa ou errada, a história é feita para ser interpretativa, e esse é o propósito dessa arte, olhar para algo, tirar suas próprias conclusões e dividi-la com os outros. Eu quero que você pense no que eu vou dizer agora como um pilar, uma estrutura auxiliar para sua própria opinião, porque essa é minha interpretação. E a minha interpretação, tudo em Bloodborne se resolve em uma palavra: herança. Sobre como uma sociedade se prepara para entregar algo à próxima geração, sobre como um pai entrega sua história para o seu filho, sobre como isso é preservado pelo tempo, não importa o quão devastador ele seja, e principalmente sobre como a herança nem sempre é algo que deve ser mantido. Durante minha terceira zerada de Bloodborne, eu tive uma interpretação completamente diferente das primeiras duas. Isso foi há uns 2, 3 anos atrás. Na primeira eu mal sabia o que era um Souls-like, eu usei modo online para chamar ajuda em todo boss. Na segunda eu já tinha uma noção melhor do que estava acontecendo, eu era bem melhor no jogo, entendi algumas relações da história, mas foi na terceira que eu realmente comecei a compreender o que aquele jogo queria dizer. E não no sentido de tipo, o German se torna o primeiro caçador porque as feras saíram do controle. Eu digo no sentido simbólico. Eu comecei a entender as razões por trás daquele jogo, as metáforas, as interpretações, as mensagens que aquele jogo passava. E foi aí que eu me deparei com essa descrição de item. Foi nesse momento que eu percebi o quanto a palavra herança ou o ato de herdar algo aparece em Bloodborne. A gente tem a parte cósmica dessa história, os eminentes, os Great Ones querendo ter filhos, mas o mais interessante é que eles não entendem o que isso significa. Por mais que sejam criaturas com um entendimento arcano do universo, eles não compreendem o que é básico pra gente, o que é ter um filho. Talvez o Oedon, as amigdalas e todas as outras entidades que desejam ter herdeiros nem saibam o que significa ter um herdeiro. Talvez eles achem que ter um filho significa apenas criar uma versão menor de si mesmo. E não é à toa que todos os filhos dos eminentes morrem ao nascer. Eles jamais tiveram sequer a oportunidade de viver fora das sombras do seu próprio pai. Eu lembro exatamente no momento que isso parece que ter dado um estalo, como se tivesse se encaixado. Na Vila dos Pescadores, quando eu vi o órfão de Cosa emergir das entranhas da mãe, chorando, olhando pro céu. Naquele instante eu entendi o que era Bloodborne. Os eminentes não conseguem ter filhos porque eles não compreendem o que é o futuro. Eles são imutáveis perante o tempo, eles não têm nada para deixar. Eles são eternos, são divinos demais para deixar qualquer coisa para um herdeiro. E é por isso que eles têm essa fixação obsessiva por descendência, porque eles não têm isso, e isso atormenta eles. Os pitumerianos, por outro lado, deixaram algo para trás, conhecimento e, é claro, o próprio sangue. O conhecimento como filosofia, a busca por entender tudo e todos, mas esse conhecimento era uma mentira, a maior das hipocrisias de Arna. Porque a cidade nunca se importou com conhecimento de verdade. O que movia aquela cidade era medo, e a humanidade de Bloodborne nunca conseguiu aceitar o que estava na cara deles o tempo todo. Somos mortais.
que estamos presos no tempo, e não há como escapar disso. O sangue antigo era uma promessa de superar essa limitação, mas era só uma mentira. Todos sabiam que o sangue era perigoso, e mesmo assim o simples desejo de ser algo maior que o homem foi o suficiente para fazer toda aquela tragédia acontecer. E o mais irônico é que a sociedade que se dizia culta, valorizava a razão e o discernimento, se alimentou de algo que nunca compreendeu, apenas pela mínima chance de transcender em algo que nunca iria acontecer. Essa foi a herança dos Pitumirianos, a sociedade antiga estudada por Bugsworth. Mas e os Enarmitas, que eles deixaram para si mesmos? O que a velha Yarnan deixou para a nova Yarnan? A resposta é simples: violência. O legado de Yarnan é isso. O medo de perder o controle da própria população, o medo de ser insignificante em um universo que não se importa, o medo de perder o próprio senso de si mesmo e o medo de perder a própria humanidade. O legado de Yarnan é um legado manchado por ignorância, sangue e desespero, e não o sangue dos deuses, mas o sangue das pessoas comuns. Pais, mães, filhos, irmãos, gente que não tinha nada a ver com deuses, rituais ou iminentes, e todos pagaram o preço pelos pecados de seus líderes. Os caçadores não são tão diferentes assim. Eles continuam sendo humanos, mesmo cobertos de sangue. Eles também sentem culpa e cometem erros. Lady Maria sentiu tanta culpa e cometeu tantos erros, tirou a própria vida. O pesadelo do caçador, por mais que pareça um inferno feito para puni-los, também é uma forma de herança. Um ciclo deixado pelos velhos aos novos caçadores. Não importa se você é bom, ruim, se você tá no seu auge ou você tá num estado de decadência, o destino é o mesmo. Todo caçador para no pesadelo, pagando por um erro que nunca foi seu. Uma herança passada de geração em geração, de sangue para sangue. Antes de chegar na conclusão final desse vídeo, eu queria dar uma fechada nos pontos, principalmente nas partes conceituais de Bloodborne. Eu queria falar das contrapartes desse universo, sobre a simbologia dos personagens, os reflexos e o que eles podem significar. Falar do conceito de herança em Bloodborne é impossível sem falar da maior herança de todas elas, o pesadelo do caçador. Como eu já expliquei na contextualização, o pesadelo é sustentado principalmente pelo órfão de Kos, sendo ele sua representação mais pura. Mas qual é o sentido do órfão ser o que ele é? Pensa no órfão e no Gehrman. Pensa neles como contrapartes. Não como opostos, tipo o preto e o branco, mas como reflexos diferentes do mesmo arquétipo. Como uma luz que bate num espelho e se divide em dois caminhos. Ambos compartilham o mesmo choro, literalmente, o mesmo asset de áudio, e até a mesma postura corporal. O Gehrman é o hóspede do sonho, enquanto o órfão é o hóspede do pesadelo. A diferença está no lugar em que cada um habita. Gehrman vive em um sonho, mas não é um sonho bom. É uma prisão. O lendário primeiro caçador foi reduzido a um homem doente, preso a uma cadeira, condenado a reviver suas falhas eternamente. O sonho do caçador não é um lugar de conforto. É de uma nostalgia, melancolia. Ele precisa olhar todos os dias para a boneca, o reflexo da mulher que ele amou, a lembrança viva da Maria. E acima de tudo, ele sabe que a entidade que causou tudo aquilo ainda está ali.
A presença da lua paira constantemente observando, enquanto o órfão habita o pesadelo, o ponto onde tudo começou, ao lado do cadáver violado de sua mãe. Ele nunca teve direito a ter nada. E é difícil falar sobre o órfão porque ele é um eminente, e como tal, nunca vamos entender exatamente o que eles sentem, ou sequer eles compreendem conceitos como maternidade, sobre carinho e esse tipo de coisa. Mas apesar de tudo, o órfão é uma vítima. Ele chora aos céus, gritando de desespero, separado de sua mãe e arrancado dela. Ele nunca mais pôde estar ao seu lado, e a mãe que foi morta teve como única herança lamentação. O órfão é a encarnação literal da dor, da angústia e da culpa do massacre. Enquanto os pecados e a punição recaíram sobre o German, Maria e os caçadores, o órfão representa algo diferente da mesma origem: estagnação. Ele é o ciclo, o vício do luto e da violência, a estagnação que leva à podridão. E é claro que se a gente está falando de contraparte, a gente não pode deixar de fora a contraparte mais evidente de Bloodborne: Maria e boneca. Quando a gente está falando da boneca, é um assunto bem complexo. Porque a boneca, ela é um daqueles personagens da From Software que infelizmente não tem tantos diálogos quanto ela merecia. Não tem tantas reflexões assim. Às vezes eu comparo a boneca e a Aigis porque elas passam por processos semelhantes em contextos diferentes. Ambos aprendendo a lidar com emoções que elas não entendem. A boneca nasceu do desejo do German de se lembrar do rosto de Maria, daquela vontade humana de nunca esquecer de alguém que você ama. Mas a relação entre os dois é complicada. Você entende que ela é ambígua ou talvez quase como um desprezo. A boneca se questiona se criadores amam suas criações. E é claro, ela não está se referindo aos eminentes, mas a German. Ela quer saber se um dia ele vai amar ela. E a resposta é não. No mundo real, a boneca foi abandonada. Ela não tinha mais propósito, não tinha vida. E foi desse vazio que nasceu a sua versão onírica, a boneca do sonho. Nós não sabemos por que a presença da lua colocou ela lá. Talvez realmente para dar companhia a German, ou talvez por puro sadismo. Porque, como eu falei, a lua nunca demonstrou nada de bom à humanidade, nem mesmo ao seu próprio anfitrião. E eu acho que é isso que torna o contraste entre a boneca e a Maria tão interessante. Porque o objetivo da existência da boneca se torna tentar entender o que ela sente. Tentar entender o porquê ela chora ao ver uma lembrança que ela nunca teve. E tentar viver entendendo seus sentimentos, enquanto a Maria, o seu oposto no pesadelo, morreu por causa deles. Ela tirou a própria vida afogada nele, no seu próprio luto. E a boneca, por outro lado, não sente nada. Mas não no sentido de arquétipo de personagem psicopata que não sente nada. Elas simplesmente não entendem o que sentimentos são. Ela não sabe o que é amor. E é por isso que ela é uma personagem tão única. A boneca quer existir, quer continuar existindo, quer viver o bastante para entender o que sente. E por mais que, como eu falei, a From Software raramente explique tudo em palavras, a gente percebe que ao longo do jogo a boneca muda. Ela evolui. Uma das mudanças mais evidentes acontece depois que a Maria morre. O pesadelo afeta o sonho e o sonho afeta o pesadelo. A boneca parece se libertar, como se tivesse um peso tirado das costas. E é exatamente isso que eu quero dizer. A herança que a Maria passou à boneca é o contraste entre as duas. Maria é uma mulher consumida por sentimentos que nunca conseguiu suportar. Boneca é uma criação que nunca sentiu nada, mas que quer aprender. E por mais que Bloodborne seja uma história bem trágica e sem finais felizes, talvez no fim, no sonho do caçador, exista ali o único e verdadeiro afeto, o amor entre um caçador e sua boneca. Depois de tudo isso, explicar a minha interpretação sobre o que é Bloodborne, sua simbologia, sua história, a última pergunta, a verdadeira última pergunta: quem é o herdeiro? E eu não falo de Arnan, não falo dos Pitumirianos, eu me refiro ao protagonista. Por que o caçador é o herdeiro? O que ele significa? O que é aquele espelho sem personalidade, aquela estética, reflete sobre o mundo? O que ele representa dentro da narrativa de Bloodborne? Qual é o conceito que ele representa? A verdade é que o protagonista de Bloodborne, o bom caçador, é algo completamente diferente de tudo que eu já vi numa história. Ele é a quebra do ciclo.
O caçador representa algo alienígena, mas não no mesmo sentido dos eminentes. Porque até mesmo os eminentes são presos em ciclos, tentando ser invocados, gerar filhos, repetindo o mesmo destino de novo e sempre falhando. Mas o caçador ele é o oposto disso. Ele é o fim. Ele é a ruptura, o estrangeiro que entra num sistema corrompido e podre de Arnhem para destruir ele de dentro para fora. De certa forma, eu enxergo ele quase como um messias, um ser profetizado simbolizado pela runa do herdeiro de Carol. As runas que representavam a tentativa insignificante da humanidade de compreender a grandiosidade dos eminentes. E é por isso que o caçador é o herdeiro. Ele é o futuro. Tudo que veio antes dele ecoa através do próprio. Não importa se foi um caçador de caçadores, um caçador da igreja, um caçador da vila invisível, ou o primeiro de todos eles. Todos eles estão nele. O protagonista de Bloodborne representa o fim do ciclo, o fim do vício e o fim do sangue. Ele é a criatura que vem de fora, não para se alimentar desse sistema, mas para encerrar ele de uma vez por todas. Por mais que eu falei que o German e o Órfão sejam contrapartes, eu acredito que em sentido literal, o Órfão é a antítese do protagonista. Ele sim é o preto do branco, enquanto o caçador é ruptura, o Órfão é estagnação. O caçador é o estrangeiro que vem de fora, para impedir que a cidade de Arnhem continue presa no ciclo decadente. O órfão é o oposto, ele é a própria encarnação de inércia, a representação de não seguir em frente e ficar estagnado, de repetir o sofrimento, de permanecer preso em um ciclo eterno. E é aqui que entramos na parte final dessa jornada, os Filhos do Sangue. Como eu disse antes, o caçador é um estrangeiro, que veio à cidade de Arnhem em busca do tratamento de sangue e do sangue pálido. Inicialmente não sabemos o que o sangue pálido é, mas conforme exploramos percebemos que ele é um sinônimo da própria presença da lua. O que significa que esse eminente convocou o protagonista. Seja por influência direta ou indireta, sabemos que ele tem o poder sobre o mundo onírico, então talvez tenha sido isso. Como nas obras de Lovecraft, os sonhos influenciam o mundo real. O caçador chega no exato momento da caçada. Não é acidente. A partir do instante que ele chega em Arnhem e recebe o tratamento, o ciclo recomeça. Uma noite infinita se instaura. A alma de Mergo ainda paira sobre tudo, chorando, e o órfão permanece no pesadelo, estagnado. Eu me refiro ao caçador como um messias, mas não no sentido religioso. Falo dele como um arquétipo, uma figura profética, um símbolo de esperança para salvar a humanidade. Mas para mim, ele é ao contrário. Não porque ele é o oposto de uma santidade, ele não é um demônio, mas porque ele vem especificamente para destruir a fé de Arnhem. Afinal, foi essa fé que condenou a cidade. A fé de Arnhem, a religião que move aquele mundo, é um movimento de massa, feito para manter as pessoas presas ao culto do sangue antigo. Um vício disfarçado de fé, um fanatismo herdado de geração em geração, uma herança espiritual corrompida. Mas o caçador é diferente. Ele é uma força vinda de fora desse cosmos, uma entidade que invade esse mundo não apenas para acabar com o ciclo, mas para se libertar. Assim como ele liberta a boneca do peso de Maria, ele também liberta as almas que sofrem nesse ciclo. Quando você derrota Ludwig, você pode escolher dizer que os caçadores da igreja eram seres nobres, mesmo que não sejam, mesmo que isso seja mentira. Uma mentira que contradiz a verdade, mas que traz paz. Diferente da busca incessante pela verdade dolorosa, essa mentira oferece descanso, o descanso final que Ludwig merecia. O mesmo vale para o Lawrence, o primeiro vigário. Depois de recuperar seu crânio, aquele mesmo que concede o acesso ao mantra do Mestre William, você o enfrenta. A luta é um eco direto da primeira feira clerical, mas com um detalhe simbólico, ele está em chamas. Lawrence é apático e resignado. Sua segunda forma é decadente e se arrasta em agonia pelo chão, um retrato total do fracasso moral e a queda. E o caçador está ali para libertá-lo, libertar Maria da culpa, libertar Ludwig do seu sofrimento
e Lawrence dá consciência de que a igreja falhou. A igreja tinha intenções nobres, seu sangue era um milagre, e é difícil culpar quem se deixou levar pela tentação, mesmo que fosse algo completamente desconhecido. O objetivo original sempre foi esse, transcender a caçada. E ela nunca foi apenas sair matando fera, ela é um símbolo, um conceito. A própria violência, a própria sede de sangue, a busca pelo discernimento, tudo isso é a caçada. Não há nada mais horrível do que uma caçada. O protagonista precisa superá-la, mas para isso ele também tem que fechar as pontas soltas de Arna, corrigir os erros deixados por todos os outros. Ele precisa eliminar as presas que escaparam e transformaram Yarna num pesadelo vivo. E talvez precise descer até a velha Yarna e silenciar as feras sedentas por sangue. Talvez ele precise subir até o castelo de Fairhurst para libertar o Martir Logarius. Mas, com certeza, ele precisa enfrentar o órfão de Kos, a origem de todo o pesadelo de todos os caçadores. A luta contra o órfão de Kos é provavelmente o momento mais importante da história de Bloodborne. Ela compete diretamente com o confronto final. E é nesse instante que tudo se encontra, a estagnação versus continuação, a covardia versus a vontade, o medo versus a coragem. Uma força imparável contra um objeto imóvel. A luta contra o órfão de Kos é a síntese de tudo, uma entidade vinda de fora enfrentando uma entidade nascida de dentro. Quando esses dois colidem, um deles precisa morrer. E como toda presa, o órfão de Kos é abatido, libertado do seu sofrimento perpétuo, devolvido ao oceano, livre do seu tormento e da sua lamentação. E assim, o penúltimo dos 3 pilares do pesadelo desaba. Doce criança de Kos, devolvida ao oceano. Uma maldição sem fundo, um mar sem fundo, aceitando tudo que existe e que pode existir. Mas é claro, ainda resta uma entidade, uma última presa para o último caçador.
um confronto final não sobre bem e mal. É sobre um Deus imutável e algo que se recusa a continuar igual. A lua paira no alto, silenciosa, eterna e indiferente, e abaixo dela existe um homem. Apenas um homem. Um simples mortal feito de carne, dor e vontade. Uma criatura mais antiga que o próprio tempo contra algo que o tempo criou. Porque se existe algo dentro do coração do homem, algo que habita lado a lado a sua ferocidade, é a vontade de lutar. E não importa o quão horrenda e terrível é uma presa é uma presa, e um caçador é um caçador, mesmo em um sonho. Tá funcionando? Tá funcionando. E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Galo. Eu acabei no caso, o Galo que acabou de editar a porra do vídeo inteiro. Ficou um clima meio sério, né? Mas essa foi a intenção. Eu queria transmitir exatamente isso, a sensação que eu tive jogando Bloodborne pela primeira vez. Eu queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Eu já queria aproveitar pra falar que não vai ter Bloodborne Remake, não vai ter Bloodborne Remastered, não vai ter Bloodborne 2. Eu só queria falar isso porque eu sei que é muito triste que um jogo tão bom fique preso no PS4 e no PS5. E eu digo PS4 porque ele não recebeu nenhuma atualização. Ou seja, eu rejogando essa porra, e eu rejoguei muito, eu joguei Bloodborne pra caralho esses dias, nessas semanas que eu gravei. Toda a gameplay sem HUD é minha. Eu só peguei partes de cutscene, esse tipo de coisa, porque eu acabei não gravando o jogo inteiro, né? Mas, cara, é muito triste que esse jogo vai ficar preso no PS4, porque a Sony odeia a From Software. Eu acho que, caso você não saiba, é meio evidente que eles não se curtem muito. É só ver o tratamento que a From recebeu durante Demon's Souls. Caso você não saiba, Dark Souls só existe porque a Sony foi um puta de uma cuzona com a From e nunca deu detalhe pra nada que eles faziam. E eu sei do porquê, a Sony é uma empresa que gosta de meter o dedo em basicamente todo produto que tem o nome dela. É só você ver, por exemplo, The Last of Us Part 2 com o Neil Druckmann, que deixou a Sony alterar o final do jogo deles porque eles queriam fazer uma trilogia, né? A gente tá vendo aí essa coisa de ser submisso à Sony
E a From Software sempre foi uma empresa bem arcaica, só ver o tipo de marketing dos caras, sempre foi um marketing bem rústico, por assim dizer. Eu acho até engraçado quando você compara aquele marketing team bizarro e sem graça da Ubisoft com o marketing da From. Porque a Ubisoft vai fazer uma porrada de jogo merda, vai falar, olha que legal, o nosso jogo é uma bosta, e a From Software vai lançar o melhor jogo já feito e vai falar, rapaziada, lançamos o jogo aqui, compra aí, por favor, se puder, é nóis. Enfim, eu queria falar também, compartilhar um pouquinho da minha experiência editando esse vídeo. Foi difícil pra caralho, eu usei o Premiere pela primeira vez da minha vida e por algum motivo eu achei que era uma boa ideia já começar fazendo um vídeo de 1 hora, deu 1 hora de vídeo com esses minutinhos adicional. Esse minutinho adicional não vai ter nem corte, eu não vou cortar essa porra. Eu vou fazer na naturalidade mesmo, porque eu só queria agradecer de verdade. Se você assistiu até aqui, porque deu um trabalho do caralho. E eu também queria me desculpar se a gameplay de fundo ficou uma bosta, porque eu não peguei placa de captura, foi completamente no PS4 do SharePlay. SharePlay, aquele sistema horrível de captura de jogo da Sony. É uma bosta, mas você é louco, dá uma nostalgia aqui porque eu jogava muito. E eu queria também me desculpar se o áudio, essa mixagem de áudio ficou uma bosta em alguns momentos. Eu vou tentar ajustar isso aqui na pós-edição, mas eu acho que eu não vou conseguir arrumar. E, mano, eu fiquei doente nesse período de gravação de vídeo. Você pode perceber que eu mudo completamente de tonalidade de voz e qualquer coisa do tipo. E é por causa disso, demorou um tempo pra eu gravar cada parte. Eu lembro que a parte 1 do ato 1, que eu chamo de ato 1 porque é mais fácil de eu me identificar nos arquivos do meu computador. O ato 1 eu gravei no início do mês de outubro de 2025. E o ato 2 eu tô gravando aqui literalmente eu gravei há uns 5 dias atrás. Que hoje é dia 31, eu tô literalmente terminando esse vídeo em um mês. Eu fiz o vídeo todo, demorou um mês pra ser feito. Mas é isso, rapaziada. Valeu aí. Se inscrevam no canal. Youtuber novo chegando na parada. Rumo à entrevista com o Miyazaki. Rumo a ficar peladinho com o Kojima e com o Miyazaki. E ver quem tem mais fetiche em pé. O Miyazaki ou o Kojima. É isso aí, rapaziada. Valeu. I'll say, who's your favorite rapper on the 2025 freshman I can class? tell you right now, I don't know not one of them motherfuckers you gonna name. 1900 Rugrat? I don't even know. I don't know who that is. Baby Chief Do It? I don't know who that is. EBK J-Bo? I don't know who that is. Eve Triflin? I don't know who that is. Jello, aka LeAngelo Ball? Listen, if it were up to me, You know who that is though, right? LeAngelo Ball, Yeah. the basketball player, Yes. yeah, he's on rapping. that. Yeah, he's rapping now. Nuke the whole generation. If it were up to me, I would drop an atomic bomb on the whole generation.